Graça e paz, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olha, nós estamos chegando agora trazendo para você mais um encontro, mais um dia. Hoje estamos iniciando aqui o segundo elo da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Você que está conosco, você que está chegando, você que ainda vai entrar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua casa. E eu quero dizer para você que para nós é motivo de muita alegria poder contar com você em mais um evento, em mais um evento que é o segundo elo da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Então você que está conosco, aonde quer que você esteja, em casa, no carro, no trabalho, nós vamos ficar pelos próximos minutos juntos e eu quero dizer para você que é muito importante a sua contribuição para este evento. E como você pode contribuir? Você pode contribuir, sim, compartilhando, marcando os amigos, convidando os amigos para que eles possam estar conosco neste dia, tá bom? Então nós vamos, já para iniciar, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero te convidar para fazermos uma breve oração. Fazermos uma breve oração ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha receber toda a intenção dos nossos corações, que é o objetivo de se aproximar de Deus, de chegar mais perto do Senhor nesta noite, e que Ele possa estar falando em nossos corações, através desta palavra desta noite, através desta meditação, que o Senhor possa estar falando no meu e no seu coração, possa estar nos alimentando. Vamos então pedir a Deus que Ele esteja conosco e receba o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso nos céus e na terra, Pai amado, nós estamos diante de Ti, Senhor, seguindo um propósito, meu Pai. Estamos buscando na palavra do Senhor, ó Deus, sim, Deus amado, orientação de como é que nós vamos agir, como é que nós vamos proceder, para nós alcançarmos a bênção do Senhor, para nós chamarmos a atenção do Senhor para a nossa causa. Pai, nesta noite, Senhor, nesta noite, Deus amado, fala conosco, revela-nos a sua palavra, nos ensina como te servir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, fica conosco, seja o ministro desta noite, meu Pai, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado. Irmãos, então nós vamos aproveitar, então nós já vamos aproveitar, meu irmão, minha irmã, nós já vamos aproveitar então para fazer a leitura da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta nesta noite? É importante, sempre que nós vamos meditar na palavra de Deus, sempre que nós vamos falar acerca do reino dos céus, é muito importante que você esteja também com a sua Bíblia. Porque aí você pode estar compartilhando, Você pode estar observando tudo aquilo que nós estamos falando, porque de uma coisa esteja certo, meu irmão, de uma coisa você esteja certo. Tudo aquilo que eu falar aqui, se não estiver nas Escrituras, não vale. Você deve ser uma fiel testemunha. E a fiel testemunha não é aquela que simplesmente vê, mas é aquela que viu e ouviu. É aquela que pode, aquilo que nós estamos falando acerca do reino dos céus, você vai olhar e dizer, é verdade, eu estava olhando, eu estava vendo. Porque quando alguém disser para você, mas não é assim, você pode dizer, eu sei que é assim. Eu sei que é assim porque eu vi na palavra de Deus. Eu sei que é assim porque eu estava acompanhando. Eu sei que é assim porque eu não estava dormindo, eu estava vendo nas Escrituras. Porque tudo o que falam acerca do reino dos céus, irmão,
Se não estiver na Bíblia, não creia. Nós precisamos acreditar, mas é naquilo que está nas Escrituras. Hoje, existem muitas pessoas falando que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, e existe muita gente dizendo que não é pecado aquilo que a palavra do Senhor diz que é pecado. Entenda isso. Nós não podemos acrescentar, nós não podemos diminuir. Irmãos, nós não podemos fazer nada que vá além da palavra de Deus. Então nós precisamos nos orientar através das Escrituras. Por isso eu convido você, eu estou aqui esperando um pouquinho até que os nossos amigos, os nossos irmãos possam estar entrando para nós começarmos a meditar, e assim você pode escrever, você pode colocar ali a sua mensagem, você pode fazer perguntas, porque nós estamos em uma campanha, e a campanha é os 7 mergulhos de Naamã. E nesta campanha nós queremos entender a vontade de Deus. Nós queremos, junto com você, buscarmos a face do Senhor, porque Naamã, nós já vamos estar lendo a palavra de Deus, nós já vamos estar lendo aquilo que a Bíblia fala acerca deste homem, Naamã, esse grande milagre. Hoje nós estaremos fazendo o segundo mergulho de Naamã. Naamã fez 7 mergulhos para alcançar a graça. E eu sei que Deus vai nos abençoar e nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. O propósito que você colocou na quinta-feira passada diante de Deus, ele está vivo no coração de Deus. E eu sei que você vai alcançar. Você que já está entrando, você já está conosco, nos ajude compartilhando, marcando seus amigos, que nós vamos, em nome do Senhor Jesus, vai ser muito proveitosa esta reunião de hoje. Porém, hoje, irmãos, nós vamos fazer então o segundo mergulho. Quinta-feira passada fizemos o primeiro. Os 7 mergulhos de Naamã. Para quem não acompanhou, vamos saber quem era Naamã. Era o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Este então era o homem Naamã, aquele homem que exercia poder, aquele homem que tinha muito respeito na sociedade, aquele homem que tinha naquela comunidade, naquela nação, aquele homem era respeitado, aquele homem tinha poder, aquele homem tinha autoridade, mas ele era leproso. E nós vimos no primeiro mergulho, porque Naamã, com todo esse poder, não podia fazer nada por ele, não podia, agora estava leproso, estava correndo o risco de vida, risco de morte, porque a lepra naquele tempo era praticamente uma determinação de morte, era praticamente era uma situação assim bastante difícil. Ele não podia fazer nada. Então ele fez o quê? Ele ouviu que aquela menina que ele trouxe da terra de Israel, trouxe cativa, ela disse para sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria diante do profeta, ele curaria. Então Naamã vai ao rei e diz ao rei o que ele ouviu, e o rei diz para Naamã: vai ao encontro do profeta, e eu enviarei uma carta ao rei para que ele te receba. Então ali você vê que ali foi o primeiro mergulho. Naamã reconheceu o seu estado de precariedade. Naamã reconheceu que o seu estado era um estado de quem, se não buscasse da parte de Deus, o socorro, ele morreria. Ele reconheceu o seu estado. Muito bem. Este foi ali o seu primeiro mergulho. Esse é o seu primeiro mergulho. É reconhecer o nosso estado. É reconhecer a nossa fragilidade. Porque essa é a parte mais difícil, meu irmão.
reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fraquezas. Esta é a parte mais difícil. Mas e o segundo mergulho? Qual foi a segunda mudança que aconteceu na vida deste homem? Então Naamã, vou começar lendo aqui a partir do verso 4. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. Irmãos, agora aqui nós começamos a ver uma passagem. Naamã reconhece que só Deus poderia fazer algo na vida dele. Naamã reconheceu que só Deus poderia dar a ele a libertação. Somente Deus poderia fazer, através das mãos do profeta, Deus iria fazer algo na vida dele. E ele se dispõe a ir ao encontro de Deus, ao encontro do profeta, para receber um milagre da parte de Deus. Mas agora você observa, existem pregadores que dizem que Naamã ali sentiu gratidão. Porque antes de sair ao encontro do profeta, a primeira coisa que ele pegou coisas que tinham valores materiais. Ele recebeu ali, ele pegou então 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele preparou um patrimônio, ele preparou dinheiro, ele preparou uma série de bens materiais e vestes para ir ao encontro do profeta. Irmãos, nós poderíamos pensar assim, mas então ele estava levando algo para abençoar o profeta? Não. Certamente esse dinheiro era para honrar os custos da despesa que ele tinha nesse trajeto, nesta viagem, mas acima de tudo nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos mergulhos, depois que ele está curado, nós vamos ver que ele quer usar esse dinheiro porque ele quer dar esse dinheiro ao profeta. Agora, por que ele quer fazer isto? Você observa que em tempo anterior, o exército sírio havia invadido Israel. Havia feito uma guerra e desta guerra havia levado aquela menina cativa. Então, ou seja, tinha saído... Então agora, aquele grande guerreiro que antes foi visto pelo povo israelita como um herói, como um guerreiro, como um homem que não temia nada, agora ele está voltando à mesma terra, agora ele vai ouvir o profeta Eliseu, e agora aquele homem que já teve naquela terra como um leão, como um feroz, como um herói, agora volta de cabeça baixa, leproso, com todo o seu sofrimento, com toda a sua angústia, com toda a sua humilhação, porque já havia se humilhado, porque para um guerreiro, ele assumir que ele precisa de ajuda, isto já é algo de uma profunda transformação e de uma tristeza muito grande. Porque ele está assumindo que ele é frágil, e um guerreiro não mostra fraqueza. Um guerreiro não mostra fragilidade. Mas então ele vai ao encontro do profeta, mas ele leva dinheiro. Porque certamente ele pensava assim: eu vou pagar por tudo que esse homem fizer para mim. Porque eu não quero sair de lá humilhado. Eu não quero sair de lá como um devedor. Eu não quero sair de lá como uma pessoa... Eu não quero sair de lá como uma pessoa dependente, devendo favores a ele. Porque até então ele não sabia nada desta coisa de Deus, ele nem cria nesse Deus.
Embora a Bíblia fala que Deus já tinha dado livramentos para o povo sírio através das mãos dele. Ou seja, Deus já estava trabalhando na vida de Naamã, mas Naamã ainda não reconhecia Deus na sua vida. Irmãos, então agora você vai ver, você vai continuar vendo Deus agindo na vida de Naamã. Naamã, então agora ele vai para a presença, Naamã agora vai para a presença do rei. Agora você vê que nós estamos falando do segundo mergulho. Mas você já parou para pensar no Naamã, neste homem? Porque ele já tinha feito o primeiro mergulho. E no seu primeiro mergulho ele tirou as suas vestes. Todo o poder, toda a autoridade que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua reputação, ele tirou. Aquelas medalhas penduradas, as condecorações que era símbolo das vitórias que ele já teve, Naamã teve que tirar as suas vestes e mostrar a sua lepra. Você já parou para pensar como estava Naamã naquele momento? O estado de humilhação daquele homem? Ele mergulhou, se levantou. Agora quando ele olha, tá todas as pessoas olhando para ele. Porque todas as pessoas, quando ele deu o primeiro mergulho, certamente a curiosidade dos que acompanhavam ele, das testemunhas que ali estavam, certamente era muito grande. Porque queriam ver o que aconteceu na vida de Naamã. Ele deu um mergulho, o que aconteceu? Será que ele sarou? Será que a pele dele está limpa? E quando ele levanta, quando ele olha para ele, as feridas continuam ali. E aquelas pessoas fora do Jordão olhando para ele. Você já parou para pensar que tamanha angústia, que tamanha humilhação estava passando Naamã? Então agora ele se prepara para o segundo mergulho. Agora você vê, irmão, que quando você está no meio de uma luta, quando você está buscando uma vitória da parte de Deus, assim aconteceu com ele. Ele estava nessa busca, já não tinha mais nada, ele já estava humilhado, porque as pessoas já não via mais um guerreiro, via ali uma pessoa fragilizada, as pessoas já não viam mais um comandante de exército, as pessoas viam ali um doente. As pessoas viam ali uma pessoa lutando pela própria vida. E ele não pode perder a fé. Ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada, mas certamente no coração dele algo dizia: continua, persevera, porque é 7 mergulhos, não é apenas 2, não é apenas 1. Então, irmãos, agora nós percebemos que este homem já estava humilhado. Aí nós vamos continuar olhando na palavra de Deus. E sucedeu que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Porque deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então agora, irmão, olha só o que você vê aqui. Você vê então que o rei de Israel era um homem poderoso. O rei de Israel era um homem temido, era um homem respeitado. Mas diante de uma ameaça, ele temeu. Certamente alguém que chega à posição de ser rei, principalmente nós vemos que o rei, ele ganhava o trono depois de vencer batalhas. Foi com Davi, foi com tantos outros. A gente vê que muitas batalhas eles venceram para que eles pudessem ser coroados, para que eles pudessem ser nominados como rei, para que eles pudessem assentar-se ao trono. O rei de Israel, quando pegou a carta do rei da Síria, disse: ele está querendo ocasião para lutar contra mim.
Ele está armando alguma cilada para mim. Porventura eu sou Deus, que eu posso dar a vida ou tirar a vida de alguém? Irmãos, é nesta hora, é diante das ameaças, é diante das lutas, é diante das dificuldades, que nós percebemos quem realmente é homem de Deus, quem realmente tem um propósito com Deus, quem realmente confia em Deus. Porque ali nós vemos que o que foi que o profeta disse? Olhou para o rei e disse assim, mas por quê? Mas olhou assim e disse para o rei, né? Mas por que é? Mas por que é que tu rasga a roupa? Eu estava apertando o botão errado aqui, por isso estava com dificuldade. Mas já acertamos. Ele disse, manda vir a mim, deixa vir a mim esse homem, e ele verá que aqui existe um profeta de Deus. Agora, irmãos, deste mergulho nós vemos o quê? Agora, no dia de hoje, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um homem que, em primeiro lugar, ele não queria, ele ainda achava que os bens que ele tinha, as posses que ele tinha, era maior, era mais importante. As posses que ele tinha fazia alguma diferença diante de Deus, que ele não quis ir com as mãos abanando, ele não quis ir com as mãos vazias, mas não é que ele queria ser gentil com o profeta. Certamente ele foi pensando da seguinte forma, se o profeta disser que não vai fazer nada, eu tenho como pagar. Ele foi ainda confiando no seu dinheiro, juntou prata, juntou ouro, um monte de vestes, coisas que eram importantes para aquele tempo e levou. Mas o rei de Israel era um homem poderoso, mas ele temeu diante da dificuldade, ele temeu diante da luta. Porém, Eliseu não fugiu da batalha, Eliseu não fugiu da guerra. Eliseu disse o quê? Manda vir a mim e ele verá que aqui em Israel tem profeta do Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, aí na sua casa, tem profeta do Senhor? Aí na sua casa tem homem de Deus? As coisas que o mundo estão assustado, as coisas que o mundo estão temendo, aquilo que o mundo está com medo, você pode olhar e dizer, deixa vir a mim que aqui tem um profeta do Senhor? Você está disposto a arriscar a sua vida? Porque estar diante de uma pessoa leprosa seria arriscar a própria vida. Você está disposto a colocar a sua reputação em jogo para dar testemunho da grandeza de Deus? Para dar testemunho daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Você está preparado? Você está pronto? Assim foi com Eliseu. Então, certamente, quando o rei olhou para Eliseu, vendo toda essa coragem de Eliseu, o rei deve ter se assustado. Mas Eliseu sabia quem era o Deus a que ele servia. Verso 9 diz assim, pois veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Talvez esse seja o momento, irmãos, mais difícil para Naamã. Talvez esse tenha sido o pior momento, porque quando ele foi na presença do rei da Síria contar daquilo que a menina havia dito, ele foi com alguém que o conhecia, ele foi com alguém que sabia do estado dele, ele foi com alguém que era superior a ele, em capacidade, em poder, em autoridade. Ele foi falar com o rei. Então ele se humilhou diante do rei. Diante do rei não há problema nenhum se humilhar. Mas agora ele está vindo diante de um homem que ele não conhece. Agora ele está vindo diante de um homem estranho, batendo na porta desse homem, esperando receber algo, esperando receber o consolo, receber o socorro para o seu estado. E imagine no coração dele o que ele estava sentindo, o que Naamã estava passando. Sabendo que ele era um homem importante, que ele era um homem respeitado,
Olha o entusiasmo que esse homem foi, porque ele esperava que Eliseu saísse de dentro da casa e viesse recebê-lo. Ele esperava que Eliseu viesse conversar com ele, fizesse uma honrosa recepção, afinal de contas ele era uma pessoa que tinha naquela nação muito respeito, ele era um homem respeitado, mas porém ele era leproso. Quando ele viu que Eliseu não saiu ao encontro dele, imagine o tamanho da decepção, imagine, como se diz na linguagem popular, o tapa na cara que aquele homem levou, porque ele veio com todas as suas pompas, ele veio com toda a sua arrogância. Poder eu tenho, dinheiro eu tenho, ouro eu tenho, prata eu tenho. Vou falar com esse camarada. E quando ele chegou ali, ele encontrou alguém que ignorou aquilo que ele considerava ser poder e ser autoridade, aquilo que era reconhecido pelos homens da terra. Irmãos, nesta hora, certamente se ele pudesse, nós vemos na sequência do texto qual foi o estado que ele ficou. Ele não aceitava a ideia dele não ser recepcionado com honras de estado. O status dele não ser honrado, ele não aceitava isto. Então, certamente naquela hora, ele olhou e ele pôde ver toda a arrogância que ele tinha começar a cair por terra. Ver que nem tudo que ele podia, ele conquistava. Antes, as conquistas que ele queria na força do braço, ele buscava através da força do braço. Mas agora a força do braço não serve para nada. Mas agora o poder que ele tem, a autoridade que ele tem não serve para mais nada. Ele está diante de um homem implorando, esperando ser recebido por alguém. Esperando que esse homem venha falar algo para ele, esperando que esse homem venha consolá-lo, esperando que esse homem venha fazer na vida dele algo muito grande. E ele deu com a cara na porta. Então, nesse momento, toda a arrogância de Naamã foi colocada em xeque. E aí nós percebemos nos versos a seguir que ele se revolta. Irmãos, Naamã, vamos pegar aqui. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha para isso. Ele imaginou que ao chegar lá ia ter uma recepção. Ele foi recebido por um criado, mas ele era o segundo no exército sírio. Então o mínimo que ele esperava é que Eliseu viesse diante dele e olhasse para Naamã como o Senhor Naamã. E não, ele foi tratado como um qualquer. Ele foi tratado como talvez um ser desprezível. Você já foi a algum lugar esperando ser recebido e chegou lá, deu com a cara na porta? Você sabe que isso é ruim. Mas irmãos, o que nós estamos vendo aqui hoje, Deus tratando na vida de Naamã, primeiro fez com que ele reconhecesse o estado deplorável. Primeiro Deus fez que ele reconhecesse o estado degradante dele. Primeiro Deus fez com que ele reconhecesse que ele precisava de ajuda. E agora no segundo momento, Deus agora coloca ele para marchar, para andar longa distância, para se humilhar diante do profeta de Deus. Se humilhar diante do profeta para pedir ajuda. E ele vê que o poder dele não pode mover as mãos de Deus, que ele não pode alcançar, ele não pode fazer nada, ele depende da misericórdia. É isto que eu quero te mostrar nesta noite. É isto que eu quero te mostrar hoje, meu irmão, minha irmã, você que está conosco. Não adianta nós acharmos que somos alguma coisa. Não adianta eu achar que eu sou alguém, que você achar que você é alguém.
Não adianta, nós não podemos mover as mãos de Deus com a nossa arrogância. Não adianta nós enchermos a carteira de dinheiro, encher a carteira de ouro. Isto não serve para nada. Naamã foi com um monte de prata, com um monte de ouro, com um monte de vestes. Naamã levou muita coisa, levou bens materiais, e isto não serviu para nada, para ele ser recebido pelo profeta. Você vê que para nós alcançarmos uma bênção diante de Deus, quanta humilhação nós temos que passar, nós temos que nos despojar do nosso eu, da nossa arrogância, porque nós temos, irmãos, na nossa essência, o hábito de ser arrogante. A arrogância faz parte do homem. O homem sempre acha que ele pode tudo, sempre acha que ele sabe tudo, sempre acha que ele merece tudo, quando na verdade nós não somos nada, não podemos nada, não sabemos nada, não temos direito de nada. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Mas então agora você imagina Naamã mergulhando, quando ele vai dar o segundo mergulho, lembrando que ele nem foi recebido pelo rei, pelo profeta, lembrando que o profeta ignorou a ele, apenas deu uma ordem, tratou ele como se tratasse de qualquer servo. Nesse momento ele desce nas águas, a primeira vez, a segunda vez, ele está descendo naquele rio. E cada vez que ele desce naquele rio, um pouquinho está deixando. Ali ele perdeu. Porque a dignidade ele já sentiu ter perdido quando ele adoeceu. Mas quando ele reconhece que ele precisa de ajuda, é quando começa o processo de cura dele. Agora, quando ele vê, porque agora ele teve que reconhecer que o status que ele tinha não serviu para nada. Foi por isso que o profeta não o recebeu. Sabia da arrogância que tinha naquele homem. O dinheiro, o ouro e a prata que ele levou também não serviu para nada. Então, mais uma vez agora, Naamã se coloca numa posição. Naamã se coloca numa posição que ele percebe. As suas vestes de guerreiro, as suas vestes de comandante não servem para nada. O ouro e a prata que ele levou nos seus alforjes não serviu para nada. E que um homem que não tinha nada, porque o profeta aos olhos do homem não tinha nada, porque ele não tinha patrimônio, ele não tinha bens materiais. Os profetas, na verdade, tudo o que eles alcançam é sofrimento. Os profetas, tudo o que eles alcançaram, se você olhar nas escrituras, você vai ver que os profetas só sofreram. Então, aos olhos do homem, os profetas só receberam perseguição, os profetas só sofreram. E agora Naamã está diante daquele homem, que aos olhos de Naamã não era nada. E aquele homem humilhando ele, aquele homem não quis recebê-lo. Certamente nesse momento a vida de Naamã se transformou. Certamente neste momento os valores de Naamã se transformaram. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, eu sei que você está buscando algo diante de Deus, assim como eu estou buscando. Eu sei, meus irmãos, como está chegando o som aí para vocês? É que eu estou aumentando aqui um fundo e diminuindo, porque tem um vizinho com som muito alto que está incomodando, e eu estou tentando aqui fazer uma competição com esse fundo musical. Se não estiver bom o som, me avisa aqui nas mensagens para que eu possa melhorar. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, olhando no exemplo do que Naamã viveu, olhando por aquilo que Naamã passou, a pergunta que eu quero fazer para você e que eu faço para mim nesta noite: quem somos nós? Como nós estamos? Eu sei que nós tem algo que nós precisamos da parte de Deus. Nós somos carentes da misericórdia de Deus. Nós queremos chamar a atenção de Deus para que o Senhor venha fazer algo na nossa vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer hoje: você, meu irmão, você já reconheceu que você precisa da misericórdia de Deus?
Você reconheceu que você precisa de ajuda? Eu já reconheci, eu preciso de ajuda. Eu preciso da misericórdia de Deus. Só Deus pode mudar a minha vida. Só Deus pode virar o meu cativeiro. Das minhas mãos eu não posso nada, eu não consigo nada. Meu irmão, mas isso ainda não basta. Será que nós ainda não estamos confiando no ouro e na prata que nós temos? Nós ainda temos algo que nós podemos levar para a viagem? Achando que isto vai servir lá na hora de encontrar com o profeta? Naamã levou ouro, levou prata, levou vestes, levou coisas que aos olhos dele, tinha valor. Será que nós não estamos também se apegando a algo que tem na nossa mão? Não, eu sou um homem de oração, então vou conseguir porque sou um homem de oração. Eu vou conseguir porque eu sou dizimista fiel. Eu faço parte do ministério. Eu faço isso, eu faço mais aquilo. Eu. Mas o que Deus quer é que nós venhamos nos despir de tudo aquilo que nós temos. Que neste mergulho, Naamã entendeu que o dinheiro dele não servia para nada. Que ele precisava reconhecer que existia um poder que fugia das mãos dele, que o dinheiro dele não servia para nada, que o dinheiro dele não era capaz de mover, que o dinheiro dele não era suficiente para fazer com que ele viesse ser reconhecido. Será que não é isto que Deus está esperando de mim e de você? Que nós venhamos nos despir daquilo que nós temos na mão, que nós possamos olhar para os céus nesta noite e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tira de mim, Senhor, aquilo que eu acho que tem valor, mas que aos seus olhos não vale nada. Tira de mim, Senhor, aquilo que faz com que eu venha me ancorar. Tira de mim, Senhor, aquilo que eu deposito a minha confiança, que está sendo uma pedra de tropeço, que está sendo um ponto de apoio e está me impedindo de verdadeiramente abrir o meu coração e ir para a presença de Deus e buscar em Deus a solução para os meus problemas. Ale Santos, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, feliz com a sua companhia. Irmãos, eu sei que neste tempo Deus quer agir. Eu sei que você, meu irmão, você, minha irmã, que está conosco, nos acompanhando, você que nos acompanha aí pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo TikTok, pelo podcast, por qualquer uma das redes sociais. Meu irmão, eu sou grato a Deus pela sua presença, sou grato a Deus pela sua companhia, sou grato a Deus por nós podermos estar falando do amor de Deus. Quero registrar aqui a audiência do nosso irmão que está lá na África, né? O pastor Ricardo, com um trabalho lindo na Igreja Apostólica lá na África. Pastor Ricardo, que Deus te abençoe ricamente, que o seu ministério continue crescendo cada vez mais e quem sabe Deus muito em breve vai nos dar a oportunidade de partilhar acerca da palavra de Deus. Irmãos, então hoje nós estamos aqui fazendo aquilo que nós consideramos ser o segundo mergulho. Hoje nós estamos aqui com um objetivo, que é ver o nosso orgulho cair por terra. Não basta nós reconhecermos a necessidade que nós temos, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de fazer. Nós precisamos reconhecer que por nossas mãos nada podemos fazer e que aquilo que nós temos nas mãos não vale nada, não serve para nada. É apenas a nossa obediência, a nossa humilhação diante de Deus que vai nos levar a alcançar a graça de Deus. Vamos nos humilhar na presença do Senhor,
abrir mão de tudo que nós temos de valor. No primeiro dia, no primeiro mergulho, Naamã teve que abrir mão das suas vestes, abrir mão das suas condecorações, abrir mão do reconhecimento pessoal que ele tinha. No segundo mergulho, ele tem que abrir mão dos bens materiais que ele tem. O ouro e a prata que ele levou não serviu para nada. Então vamos olhar para isso e entender que temos que abrir mão daquilo que nós temos. Temos que abrir mão dos bens materiais que nós temos. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho conhecimento, eu tenho dons, eu tenho talento, eu sei cantar, eu sei orar. Esqueça tudo isso. Vamos colocar nas mãos do Senhor e entender que só Ele pode fazer. Só Ele pode dar aquilo que nós precisamos. Só Ele pode curar a nossa lepra. Porque espiritualmente o mundo está cheio de leprosos. Espiritualmente existem muitas pessoas com chagas abertas. Mas Deus quer curar. Deus quer fechar essas chagas. Nós já reconhecemos no primeiro mergulho que nós precisamos de ajuda. Nós reconhecemos agora, no dia de hoje, que o que nós temos na mão não é suficiente, que as coisas terrenas, os bens materiais não podem dar a cura. Nós não podemos mover as mãos de Deus com aquilo que nós temos de bens materiais. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você a vitória. Eu quero convidar você para nesta noite nós estarmos orando. Eu quero convidar você para nós estarmos orando para que Deus venha nos capacitar, para que assim nós possamos abrir mão do nosso ego, abrir mão dos bens materiais, dos bens terrenos, abrir mão daquilo que enche os olhos do homem, e nós possamos assim então despertar, nós possamos assim então achar graça diante de Deus. Vamos orar uma breve oração e assim nós estamos encerrando o encontro desta noite em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo amado, nesta noite eu te peço, ó Pai, Deus amado, usa da sua graça, da sua misericórdia. Deus amado, alcança a mim, Senhor, e alcança a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando e que vão acompanhar num outro momento, Senhor. Deus amado, alcança cada uma, Senhor, que elas possam, Deus amado, como Naamã fez, Senhor, que elas possam deparar, Senhor, que elas possam deparar com um homem de Deus de verdade, Senhor, aquele que não olha para o ouro e a prata, aquele que não olha para a fama terrena, Senhor, aquele que não olha pelo poder e autoridade das pessoas que tem aqui na terra, aqueles, Pai Santo, que olha para o ser humano como, Deus amado, como alguém que precisa da misericórdia do Senhor. Meu Deus amado, que nós possamos aprender, Senhor, e o Senhor pode nos ensinar, o Espírito Santo pode nos conduzir, Deus amado, e assim nós possamos entender, Senhor, que depois de ter reconhecido o nosso estado de miséria, Senhor, agora nós estamos buscando a sua presença, como Naamã, que saiu da sua casa, saiu do seu conforto e foi ao encontro do profeta. Deus amado, ele foi levando ouro e prata, mas o ouro e prata dele não foi suficiente, Senhor, para atrair a presença do profeta, meu Deus. Meu Pai, que nós possamos estar nos humilhando hoje, Senhor, e entendendo que nós somos bem menor, Pai, daquilo que nós esperávamos ser, Senhor. Que nós nos achávamos muito maior do que nós somos, Senhor, mas hoje estamos na sua presença dizendo: Pai, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, Pai, eu não posso nada. Pai amado, que a sua graça e a sua misericórdia seja sobre mim. Pai, que a sua graça e a sua misericórdia venha me ensinar, venha me capacitar, que a sua graça e a sua misericórdia venha me conduzir, meu Deus, para que eu possa transformar a minha vida, Senhor, para que eu possa mudar o meu conceito, meu Deus, e assim eu possa achar graça diante de Ti. Meu Deus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa, Pai Santo, aquele que está conosco. Deus amado, me abençoa, meu Pai, abençoa, Pai Santo, cada filho e cada filha que está colocando diante de Ti, Pai amado, nesta campanha,
um propósito de mudança, um propósito de transformação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, orando eu já te agradeço, com a certeza, meu Deus, que o Senhor está agindo, com a certeza, meu Pai, que o Senhor está transformando vidas, com a certeza, meu Pai, que o Senhor está fazendo a obra, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, para a honra, para a glória do seu nome. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu espero você na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, nesta mesma página. Antes disso, nós vamos nos ver no sábado, às 19 horas, num culto lá no bairro Tabuleiro, em Pontal do Paraná, Praia de Leste. No domingo, às 3 horas da tarde, num culto de louvor e adoração no Grajaú, às 3 horas da tarde, também estamos aqui na página. Curta a nossa página, siga as nossas redes sociais, nos ajude a levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.